Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre transferências dos tendões no pé e no tornozelo sobre técnicas cirúrgicas. As transferências tendíneas no pé e tornozelo desempenham um papel fundamental no manejo cirúrgico de deformidades. Elas são especialmente úteis para a correção de deformidades flexíveis causadas por desbalanço muscular dinâmico, doenças neuromusculares, lesões neurais periféricas ou centrais, pós-traumática, iatrogênica ou infecciosa, e alterações tendíneas intrínsecas, como tendinopatias e sequelas de síndrome compartimental, geralmente irão precisar de transferências para substituir a função muscular perdida. Alguns princípios básicos para transferência tendínea são: o tendão a ser transferido precisa ser saudável, força e excursão adequada, restauração da relação entre o tendão e a bainha tendínea, boa quantidade de tecido para deslizamento do tendão e a criação de uma linha de tração efetiva. No caso de doenças neurológicas, determinar se a patologia é progressiva, como Charcot-Marie-Tooth, seringomelia e disrafismo espinhal ou estático, é essencial, que nem ocorre na poli e na paralisia cerebral, uma vez que a doença progressiva tem um prognóstico pior e cirurgias adicionais geralmente são necessárias, já que a fraqueza muscular e o desbalanço muscular avança conforme o curso natural da doença. É importante diferenciar entre a paralisia flácida e espástica. Deformidades espásticas no pé adulto são observadas após lesão cerebral traumática ou acidente vascular cerebral, que lesiona o primeiro neurônio motor. Em crianças, ocorre na paralisia cerebral. O uso de transferências na presença de espasticidade tendínea são menos previsíveis e com resultados variáveis, porque depende de vários fatores como espasticidade e ativação muscular, a presença ou grau de controle motor, função sensorial e habilidades cognitivas. As transferências tendíneas podem ser usadas em combinação com procedimentos ósseos, osteotomias e artrodeses para corrigir deformidades, instabilidades e degeneração articular, dependendo da patologia de base e da severidade da deformidade. Na prática, todas as deformidades neurológicas e deformidades não neurológicas comuns, como sequelas de pé torto congênito, rupturas tendíneas traumáticas ou degenerativas, com desbalanço muscular, requerem transferências tendíneas como parte da correção cirúrgica. O objetivo da transferência tendínea não é apenas substituir a ação perdida do tendão previamente, mas também redirecionar a linha de tração do tendão e melhorar o balanço muscular, eliminando forças deformantes, em alguns casos atrasando a progressão da degeneração articular. Por isso, em alguns casos, o rebalanço atingido com a transposição tendínea é mais importante que a força produzida pelo tendão no seu novo local de inserção. Além dos requisitos já mencionados para a transferência tendínea para corrigir a deformidade e melhorar a função motora, a presença de estabilidade articular e a ausência de deformidade fixa na articulação no local que o tendão irá exercer sua função são condições imperativas. Outras características desejáveis para a transferência são ação sinérgica, contração isométrica com a substituição do tendão, função do tendão doador substituída por outro tendão ou tendões e função simples do tendão transferido. Na prática, é difícil encontrar essas últimas características, o que não impede um resultado satisfatório. Após a transferência tendínea, haverá alguma perda de força pelo tendão doador na sua inserção original. A perda de força será aceitável desde que tenha função residual suficiente para a função desejada. Aqueles tendões que primariamente agem com funções essenciais não podem ser sacrificados. As expectativas dos pacientes após a transferência tendínea devem ser entendidas pelo cirurgião, que deve explicar os objetivos da cirurgia e as possíveis consequências devido à perda da função do tendão doador. Por exemplo, após correção cirúrgica do pé caído com transposição do tendão do tibial posterior, será perdida alguma força de flexão plantar do tornozelo, como consequência da transferência e do alongamento do Aquiles, que perde força, para que o paciente consiga realizar a dorsiflexão adequada. Além disso, é esperado a eliminação do uso de órteses após a cirurgia, com a restauração da função motora do tendão paralisado, mas o paciente deve ser orientado que isso não ocorre sempre. O planejamento pré-operatório é essencial para a correção efetiva das deformidades dos pés. A anamnese é importante para reconhecer a patologia de base e deve incluir informações detalhadas da deformidade, história prévia de trauma, doença neurológica, causas genéticas e doenças concomitantes. Durante o exame físico, deve-se observar a mobilidade do pé durante a marcha, o alinhamento dos pés e membros inferiores na posição ortostática e inspeção dos pés, arco do movimento dos tornozelos, subtalar e chopar, notando se há instabilidade ou deformidades rígidas. A diferenciação entre deformidades estáticas e dinâmicas podem ser difíceis, sendo melhor avaliado com o paciente anestesiado. Às vezes, o uso de bloqueios neurais periféricos ou toxina botulínica pode ser usado para diferenciar uma articulação bloqueada causada por contratura ou espasticidade. Os testes de força muscular para detectar dorsiflexores, flexores plantar inversores e eversores simétricos ou assimétricos devem ser realizados. Os testes específicos, como os testes dos blocos de Coleman e a manobra de Silver-Skilled, são muito úteis para a decisão cirúrgica.
Os reflexos de Aquiles e do tendão patelar profundo são graduados em ausente, normal, hipoativo, doenças do segundo neurônio motor e distrofias musculares, e hiperativo, doenças do primeiro neurônio motor. A presença de úlcera em áreas de suporte plantar indica perda da sensibilidade protetora. A fixação do tendão no local receptor pode ser feita no tendão ou no osso. A fixação pode ser feita de diferentes formas. Quando o tendão tem um comprimento adequado, pode ser realizado um túnel ósseo e o tendão ser suturado nele mesmo. Quando não é possível suturar o tendão em si mesmo, podemos utilizar implantes especiais nos túneis, como âncoras metálicas ou parafusos de interferências bioabsorvíveis, feitos de ácido polilático. Um estudo recente mostrou uma maior força de fixação usando o parafuso de interferência, comparado com a âncora metálica em modelos in vitro para a transferência do tibial anterior. Na técnica de Pulver-Taft, o tendão transferido é entrelaçado no tendão receptor através de cortes pequenos e depois o tendão é suturado. Os tendões podem ser suturados em espiral, sendo o tendão doador torcido na volta do tendão receptor e suturado após. Essa técnica é a preferência do autor em caso de transposição do tibial posterior para o dorso do pé. O ajuste da tensão do tendão é importante para obter um resultado satisfatório. A perda de tensão pode comprometer a função do tendão no seu local de inserção, enquanto tensão excessiva pode produzir um efeito tenodese, reduzindo a capacidade de contração ativa do tendão transferido. Assim, o cirurgião deve escolher a tensão correta durante a transferência, sendo geralmente realizado de forma intermediária ao ponto máximo e mínimo de tensão durante a ancoragem do tendão doador. O autor recomenda que, em caso de fixação tendão-tendão, a fixação deve ser realizada em um grau maior de tensão, uma vez que a unidade tendão-músculo tem a capacidade de esticar naturalmente, potencializando a capacidade de contração do tendão transferido. Em caso de fixação tendão-osso, a transferência é realizada em um grau de tensão forte o suficiente para que, ao final da cirurgia, o pé esteja ligeiramente sobrecorrigido em favor da direção do movimento que o tendão doador se propõe a atuar. Por exemplo, leve dorsiflexão em caso de transferência do tibial posterior para pé caído. As vantagens da fixação tendão-tendão são fixação mais fácil, melhor controle e ajuste da tensão no momento da sutura e não necessitar de âncoras ou parafusos. A inserção óssea é muitas vezes utilizada porque, teoricamente, traz uma fixação mais forte sem a possibilidade de perder a transferência tendínea. Como desvantagem, apresenta maior dificuldade de fixação e, para tensionar o tendão, além de precisar de materiais especiais, estudos mostraram que leva cerca de 12 semanas para a maturação tendão-osso, levando a um período considerável de imobilização para garantir que não haja falha na fixação. Estudos biomecânicos mostraram que a sutura tendão-tendão lateral com diferentes técnicas suportam a carga no pé e tornozelo, o que levou os autores a concluir que carga imediata e mobilidade imediata após a sutura é seguro. Dentre os exames de imagem, radiografias com carga em AP e perfil dos pés e tornozelos e axial de Saltman são indispensáveis para avaliação e planejamento pré-operatório. O surgimento da tomografia computadorizada com carga trouxe novas perspectivas para o entendimento das deformidades, porém é pouco disponível. A tomografia computadorizada convencional pode ser útil para os casos suspeitos de degeneração articular, ajudando o cirurgião a decidir entre artrodese ou osteotomia e avaliar não união após artrodese prévia. Ressonância magnética não é realizada de rotina, sendo utilizado em caso de infecção, tumor e rupturas tendíneas. Baropodometria dinâmica pode ser útil para avaliar o padrão de distribuição de pressão durante a marcha. A transposição anterior do tibial posterior é usado para recuperar a dorsiflexão do tornozelo. A lesão do nervo fibular comum é a mais frequente causa de pé caído, estando presente em diversas condições neurológicas ou não, como a paralisia cerebral, espinha bífida, hemiplegia, após lesão cerebral, distrofia muscular de Duchenne ou polineuropatias como Charcot-Marie-Tooth. Em caso de paralisia após lesão traumática do nervo fibular comum, a eletroneuromiografia pode determinar se a lesão neuronal periférica é transitória, na neuropraxia, na qual devemos esperar até 1 ano pela melhora, ou a axonotimese, com secção completa do nervo, com pouca possibilidade de recuperação da função muscular. Alguns aspectos da transferência do tibial posterior são controversos. A rota da transposição subcutâneo ou interósseo, a tensão do tendão transferido e a necessidade de usar mais de um tendão durante a transferência. A rota subcutânea é mais fácil e rápida de ser realizada e consiste em redirecionar o tibial posterior na volta da tíbia distal, trazendo melhor braço de alavanca e força muscular e menos risco neurovascular e aderências. Porém, tem maior risco de inversão. A rota interóssea é mais frequente usada e utiliza uma janela na membrana interóssea para permitir a passagem do tibial posterior do compartimento posterior profundo para o compartimento anterior da perna, trazendo uma linha de tração melhor e maior capacidade de dorsiflexão, mas traz menor baixa alavanca, menor força e maior risco de aderências. Estudos mostraram que a janela interóssea abaixo do retináculo recupera mais a dorsiflexão e que a janela tem que ser no mínimo 5 centímetros ou 2,5 vezes o tamanho do diâmetro do tendão.
O procedimento de Bridle combina o fibular longo e tibial anterior para reforço e correção do balanço do tibial posterior para sua nova função de dorsiflexão. A transferência tripla é ótima para a presença de disfunção múltipla de tendão, corrigindo inversão e eversão. Não deve ser realizada de rotina, pois bloqueia a flexão plantar, reduzindo a força de propulsão na marcha, quando ocorre a retirada do calcâneo do chão. Dependendo da patologia, o tibial posterior pode ser transferido inteiro ou dividido em duas faixas para o dorso do pé. Quando transferido inteiro, é inserido no cuneiforme lateral ou no intermédio. É inserido no cuneiforme lateral se há inversão normal, com os tendões do flexor longo do hálux ou longo dos dedos saudáveis e ou evertores doentes, os tendões fibulares curto e longo, extensor longo dos dedos e fibular terceiro. Quando o tibial posterior é transferido em duas faixas, é possível reproduzir dorsiflexão de uma forma mais balanceada e fisiológica. No entanto, é um procedimento demandante, sem evidência de superioridade em relação à transferência do tendão inteiro para os casos de pé caído devido à lesão do nervo fibular comum. O autor utiliza a técnica de Srinivasan, com fixação tendão-tendão e o tendão tibial posterior dividido. A porção medial é suturada no extensor longo do hálux e a porção lateral é suturada no extensor longo dos dedos. Na doença de Charcot-Marie-Tooth, essa transposição é realizada associada com outros procedimentos cirúrgicos para a correção do pé cavo-varo, a remoção da força deformante do tibial posterior, sem oposição pelo fibular curto paralisado, que causa o varo do retropé corrigido, enquanto a dorsiflexão é reestabelecida, substituindo o tibial anterior paralisado. Mesmo que o tibial posterior esteja enfraquecido, ele deve ser transferido para retirar a força deformante e obter o efeito tenodese para recuperar a dorsiflexão. Na doença de Charcot-Marie-Tooth e na lesão traumática do fibular comum, o autor utiliza a rota interóssea e fixação tendão-tendão com a fita medial suturada no tibial anterior e a fita lateral suturada no fibular curto no terceiro. A escolha da técnica depende da experiência do cirurgião. Inicialmente, na técnica interóssea, é realizado o alongamento do Aquiles pela técnica de Hooke, quando não é possível atingir no mínimo 20 graus de dorsiflexão passivamente. Uma incisão de 3 a 4 centímetros é realizada na inserção do tendão tibial posterior próximo ao navicular, seccionando ele o mais distal possível. Uma segunda incisão é realizada na região póstero-medial da perna, aproximadamente 8 a 10 centímetros acima do malelo medial. A face é incisada e a massa muscular do flexor longo dos dedos é identificada e afastada para alcançar a massa muscular do tibial posterior. O músculo do tibial posterior é puxado para fora pela incisão proximal. O tibial posterior é dividido longitudinalmente em duas faixas, de proximal para distal, com bisturi 11. As fitas são reparadas com Vicryl 2, o tendão é passado pela membrana interóssea, a incisão medial é estendida distalmente para visualizar a inserção do tibial anterior e um túnel é criado através da sua bainha, abaixo do retináculo dos extensores, e a fita medial do tibial posterior é levado para distal. Uma incisão lateral é realizada para identificar os tendões fibulares e outro túnel é criado através da bainha dos tendões do fibular terceiro e extensor longo dos dedos, abaixo do retináculo. A fita lateral é levada distalmente e, por fim, a fita medial do tibial posterior é suturado no tendão do tibial anterior e a fita lateral do tendão e a fita lateral é suturada no tendão do fibular curto, com o pé em dorsiflexão de 20 a 30 graus, mantendo a tensão distal máxima dos tendões transferidos. Se o tendão do tibial posterior é mais fino ou o cirurgião prefere transferência única, os passos são os mesmos dos já relatados, com exceção que o tibial posterior é ancorado no cuneiforme intermédio, usando um túnel ósseo, fixando com parafuso ou âncora. Uma incisão dorsal longitudinal é realizada no médio pé e, após afastar os tendões extensores, o cuneiforme intermédio é identificado com a ajuda da fluoroscopia e preparado para receber a transferência tendínea. O pé deve ser mantido em dorsiflexão leve, de 5 a 10 graus, durante a fixação do tendão. Na técnica com passagem subcutânea, os passos são iguais aos anteriores, porém, ao invés de passar na membrana interóssea, o tendão passa pelo subcutâneo, inserindo a fita medial no extensor longo do hálux e a fita lateral no extensor longo dos dedos, através de uma abordagem transversa no dorso do pé. A tração máxima é realizada em direções opostas dos tendões doador e receptor para a posterior fixação pela técnica de Pulver-Taft. O pós-operatório é realizado com mobilização gessada com 20 graus de dorsiflexão durante as 2 primeiras semanas, seguido por mais 4 semanas com tornozelo em neutro sem carga. Após esse período, a reabilitação começa com o uso de uma bota removível com carga parcial por mais 6 semanas. No capítulo, o autor traz um exemplo do caso operado de pé neurológico cavo-varo, com desbalanço muscular e encurtamento do Aquiles, corrigido com tríplice artrodese e a transferência do tendão tibial posterior através da membrana interóssea e alongamento em Z do Aquiles.
A transferência do tendão do flexor longo do hálux para patologias do Aquiles é usado como reforço ou substituição do tendão. É utilizado principalmente para rupturas crônicas e para tendinopatias degenerativas insercionais ou não insercionais do Aquiles. Devido à sua proximidade, força motora, eixo de contração muscular similar ao Aquiles e ativação durante a caminhada simultaneamente com o Aquiles, faz esse tendão ser o preferido pela maioria dos cirurgiões. A avaliação das partes moles é muito importante no uso de transferências tendíneas ao redor do Aquiles, uma vez que complicações na ferida peratória é frequente nessa região. Nós devemos observar feridas prévias e ou história de infecção para planejar a melhor opção de tendão a ser usado, local de incisão e a necessidade de cirurgia em 2 tempos. As rupturas crônicas do Aquiles causam fraqueza e redução do desprendimento do calcâneo durante a caminhada, enquanto a dor às vezes não está presente na hora do diagnóstico. O tratamento conservador é pouco tolerado pelos pacientes e é reservado apenas para pacientes sedentários ou aqueles com contraindicação para reconstrução cirúrgica. Nas rupturas crônicas do Aquiles, a transferência do flexor longo do hálux é indicada quando tem extensa degeneração do coto proximal e distal e a reconstrução não é possível. A ressonância magnética de toda a perna demonstra a presença de atrofia na gordura do gastrocnêmio e ajuda no planejamento cirúrgico. A presença de um gap maior que 5 a 6 centímetros após o desbridamento é considerado também por alguns autores como indicação para o uso do flexor longo do hálux. Quando considerar os tendões disponíveis para reforço e substituição do tendão de Aquiles, o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos apresentam as maiores vantagens nos vetores de tração por estarem no compartimento posterior. Quando comparado à capacidade relativa de trabalho dos tendões ao redor do tornozelo, o Aquiles apresenta uma força muito maior que os outros. No entanto, o flexor longo do hálux é capaz de gerar força suficiente para manter o ortostatismo e para subir e descer escadas. Os resultados são muito bons para pacientes mais velhos e com pouca demanda, porém, para pacientes mais jovens, se associam outros procedimentos que preservam funcionalidade e força, como enxerto autógrafo, alongamento VY, flap da fáscia, entre outros. O uso dos tendões fibulares, principalmente do curto, é uma opção para usar nas rupturas crônicas de Aquiles, porém sacrifica um estabilizador importante do tornozelo. É realizada a secção do Haglund quando presente, o flexor longo do hálux é reinserido na tuberosidade póstero superior através de um túnel ósseo. O Aquiles costuma ter degeneração, cistos e calcificações, e o flexor longo do hálux é usado de reforço ou substituto se 50% ou mais do tendão de Aquiles for desbridado, tanto para tendinopatias insercionais como não insercionais. Estudos recentes não mostram diferença nos resultados cirúrgicos apenas com desbridamento ou desbridamento e transferência do flexor longo do hálux. Wapner descreveu a técnica de transferência do flexor longo do hálux usando 2 incisões, com uma segunda incisão no médio pé para coletar um tendão mais longo, para passar por 2 orifícios no calcâneo, e ancorar o tendão no que sobrou do Aquiles após o desbridamento. Recentemente, o uso de apenas uma incisão posterior com coleta do tendão flexor longo do hálux na região retromaleolar medial se tornou possível pelo desenvolvimento de parafusos de interferência, permitindo a fixação do tendão no calcâneo direto na tuberosidade posterior do calcâneo. É possível realizar por via endoscópica também. O procedimento minimamente invasivo traz recuperação mais rápida, menos morbidade, menos risco de complicações de pele. A desvantagem é a curva de aprendizado longa e a necessidade de material especial que torna o procedimento caro. O paciente é posicionado na posição prona com o coxim no quadril oposto para realizar a rotação interna do lado a ser operado. O pé é posicionado levemente para fora da mesa cirúrgica para permitir a dorsiflexão durante o procedimento conforme necessidade. É utilizado o garrote, é realizado um acesso paramedial ao Aquiles, é aberto para tendão, identificada a fibrose entre os cotos, com presença ou não de degeneração gordurosa. Após o desbridamento, o gap entre os cotos é medido e avaliado a necessidade de transposição do flexor longo do hálux. A fáscia profunda é incisada medialmente e identificado o flexor longo do hálux. O músculo é puxado e seccionado na região retromaleolar medial, de medial para lateral, para proteger o feixe neurovascular. O tornozelo e o hálux devem ser mantidos com flexão máxima para a coleta da maior extensão de tendão possível. O tendão é reparado com Vicryl 3, o túnel ósseo é preparado na tuberosidade póstero superior do calcâneo com passagem do fio guia e broca. Pode ser utilizado fluoroscopia para confirmar a posição do fio guia. O tendão é passado através do túnel do calcâneo, puxado pelo Vicryl através do túnel até a massa muscular estar no limite superior do túnel. Um parafuso de interferência é usado para fixar o tendão no túnel ósseo, mantendo o tornozelo em flexão plantar de 20 a 30 graus, com o tendão tracionado.
A lesão dos tendões fibulares com necessidade de reparo cirúrgico é rara. Quando os dois estão lesionados, pode-se utilizar transferência ou enxerto de tendão, dependendo da funcionalidade e qualidade dos músculos. Um alinhamento do pé e tornozelo predispõe à tendinopatia dos fibulares. Um pé cavo-varo sobrecarrega os tendões fibulares, causando tendinose e rupturas, principalmente do longo, ao nível do malelo, calcâneo ou cuboide. Geralmente, as rupturas estão associadas com tenossinovite, entorse, fratura e instabilidade crônica. É classificado operatório em tipo 1, quando os dois tendões estão quase inteiros, tipo 2, quando um está rompido, mas a funcionalidade está mantida, e o tipo 3, quando os dois estão rompidos e sem função. No tipo 3A, existe fibrose e atrofia muscular associada, sem excursão adequada do músculo, sendo recomendada a transferência tendínea. No tipo 3B, a excursão está preservada. A recomendação principal é transferir o flexor longo dos dedos, porém o flexor longo do hálux também pode ser utilizado, sendo transferido para o compartimento lateral da perna, sendo ancorado na base do quinto meta ou no coto remanescente do fibular curto. Os resultados são semelhantes com qualquer um dos dois tendões, porém tem estudos que mostram maior força de eversão e melhor avaliação subjetiva funcional com o uso do flexor longo do hálux. É realizada uma incisão medial para acessar o flexor longo do hálux. Após dissecção do subcutâneo, são afastados o abdutor do hálux e o flexor curto dos dedos para inferior. É realizado cauterização, identificado o nó de Henry e o flexor longo do hálux é seccionado o mais distal possível. É reparado com Vicryl 3 com a técnica de Krakow. A incisão lateral distal na perna é estendida para a distal para acessar o compartimento músculo-tendíneo dos fibulares. Após a identificação dos tendões fibulares, eles são retraídos para visualizar a face profunda da perna em direção ao compartimento posterior. É incisada a face profunda, identificado o flexor longo do hálux e seu tendão é tracionado ao do compartimento posterior para o lateral. Outra alternativa é realizar uma terceira incisão posteromedial para identificar o flexor longo do hálux ao nível do tornozelo. O flexor longo do hálux é suturado ao coto distal do fibular curto ou direcionado à base do quinto meta com âncora metálica ou túnel ósseo. Nessas imagens, o autor traz um caso cirúrgico de um paciente com pé cavo unilateral progressivo com disfunção severa dos fibulares, com lesão crônica e irreparável. A perda do arco do pé no pé plano pode levar à perda da função do tibial posterior no adulto. A principal função do tibial posterior é a inversão da subtalar, que ajuda a estabilizar a chopar para que o tendão de Aquiles possa elevar o calcanhar no chão. A combinação de procedimentos partes moles, de osteotomias do calcâneo e artrodese do retropé é usada às vezes no tratamento cirúrgico dessa patologia. Entre os procedimentos de partes moles, a transferência do flexor longo dos dedos para o navicular é utilizada com frequência em deformidades flexíveis para substituir o tibial posterior degenerado, devido à sua proximidade, excursões parecidas e contrações similares, e por não haver necessidade de cruzar feixes neurovasculares. A principal inserção do tibial posterior é no navicular plantar, porém o músculo tem 9 ou mais inserções no médio pé. Unhas cuboide, calcâneo e base dos metatarsos, dando suporte ao arco plantar junto com o ligamento de spring e o ligamento plantar calcâneo navicular. A transferência é realizada através de um túnel ósseo na tuberosidade navicular, após desbridamento do tibial posterior, ou após reintensionar o flexor longo dos dedos no navicular com âncora e suturar o tibial posterior no seu coto distal, sendo essa a última opção mais fisiológica, potente e funcional. É realizada uma incisão sobre a inserção do tibial posterior no malelo medial até a tuberosidade navicular. Após identificar a sua bainha, é realizada a incisão longitudinal para expor o tendão, cuidando com o retináculo flexor. Após o desbridamento, o tendão do flexor longo dos dedos é identificado abaixo do tibial posterior. É comum haver presença de pequenos vasos nessa região, sendo necessário cauterizar eles antes da dissecção. Se identifica o nó de Henry e é realizada a tenodese do flexor longo dos dedos para o flexor longo do hálux. O flexor longo dos dedos é reparado com Vicryl 2, é realizado um túnel na tuberosidade navicular e o flexor longo dos dedos é passado de medial plantar para lateral dorsal para reproduzir o eixo de tração do tibial posterior. O flexor longo dos dedos é tensionado com o pé em pequena adução antes de suturar o tendão nele mesmo pelo túnel ou passar o parafuso. Nessas imagens, o autor traz um caso típico de disfunção do tibial posterior, com progressivo retropé valgo, dor e edema na região posteromedial do tornozelo. O paciente era incapaz de ficar na ponta dos dedos no pé direito. Procedimento cirúrgico, imagens e radiografias pós-operatórias estão apresentados nessas imagens. Uma outra alternativa, quando é possível manter o tendão do tibial posterior após o seu desbridamento, é utilizar o tendão flexor longo dos dedos
Ele é identificado ali, reparado, tracionado e fixado no navicular com âncora, e aí é suturado lateral com tibial posterior remanescente, sem necessidade de seccionar o flexor longo dos dedos. Assim, a dissecção é menos extensa, minimizando o risco de lesão neurovascular e permitindo uma função mais fisiológica da transferência. O dedo em garra do hálux é resultado do desbalanço da musculatura extrínseca, a hiperatividade do fibular longo e a contratura do flexor longo do hálux e extensor longo do hálux participa na gênese do hálux em garra, hiperextensão da primeira metatarsofalangiana e flexão da interfalangiana. Em pacientes neuropáticos, o aumento da pressão na cabeça do primeiro metatarso e na ponta do hálux pode levar a úlceras plantares. Ceratose no dorso da interfalangiana do hálux causa dificuldade no uso de sapatos. É associado com doenças neuromusculares como Charcot-Marie-Tooth, diabetes mellitus e artrite reumatoide, nos casos em que a articulação metatarsofalangiana é flexível, né? Utilizamos o procedimento de Jones com a transferência do extensor longo do hálux para o colo do primeiro metatarso e posterior artrodese da interfalangiana. O procedimento apresenta 86% de satisfação, porém com complicações frequentes, como incapacidade de elevação do hálux, lesões por transferências, metatarsalgia, flexo do hálux e não união. A incisão é realizada na região dorso-medial do primeiro metatarso, realizando uma curva para expor a interfalangiana. A pele é retraída para expor o extensor longo do hálux e seccionado na sua inserção ao nível da falange distal. A interfalangiana é aberta, as cartilagens são curentizadas e a artrodese é realizada com 2 fios de Kirchner ou um parafuso canulado 4. É exposto a diáfise medial do primeiro metatarso e o periósteo é dividido. É realizado um túnel de 3,2 milímetros no meio da diáfise do metatarso. O tendão do extensor longo do hálux é passado pelo túnel e suturado nele mesmo, com uma pequena tensão, deixando o tornozelo em leve dorsiflexão e elevação passiva do primeiro raio. Outra alternativa é suturar o extensor longo do hálux no extensor curto do hálux. Se após a transferência o primeiro raio se manter em flexão plantar, é realizada uma osteotomia em cunha de fechamento dorsal para melhorar a extensão. É realizada uma cunha dorsal, deixando a cortical dorsal íntegra plantar íntegra para funcionar como uma dobradiça. É realizada fixação com parafuso cortical 13,5 ou fios de Kirchner. Alternativamente, o flexor longo do hálux pode ser transferido para a correção do hálux em garra. Esse procedimento evita as complicações dos procedimentos de Jones. É realizada uma incisão medial da articulação metatarsofalangiana até a interfalangiana. O nervo plantar é identificado e retraído. É aberto a cápsula da interfalangiana. O flexor longo do hálux é identificado, a bainha é aberta e o tendão é dividido distalmente, a falange distal. 1/3 do tendão é suturado realizando um loop e suturando nele mesmo com Vicryl 2 e os 2/3 deixados intactos. É realizado um túnel de 3,5 milímetros na falange proximal, de plantar para dorsal 1 centímetro distal à articulação. Os 2/3 daí são passados na falange proximal com o dedo, o pé e o tornozelo em neutro. Os 2/3 do tendão são suturados no primeiro terço do tendão do flexor longo do hálux, na região medial do dedo. Os 2 loops do tendão são protegidos nos tecidos moles adjacentes. O procedimento de Gilderstone Taylor, usando ali a transferência do flexor longo dos dedos, é útil para deformidades flexíveis. A base lógica do procedimento é a ideia que o flexor longo dos dedos, quando transferido para o dorso da falange proximal, substitui a ação da musculatura intrínseca. O flexor longo dos dedos é dividido e ligado ao capuz extensor. A flexão plantar passiva da metatarsofalangiana pela fáscia plantar é mantida. A incisão original é realizada pela região plantar ao nível da metatarsofalangiana até a interfalangiana proximal. É realizada dissecção cuidadosa, cuidando do feixe neurovascular. O flexor longo dos dedos é identificado, sua bainha aberta. A preferência do autor é por uma incisão dorso-lateral. O tendão, então, é tracionado e seccionado o mais distal possível, próximo da sua inserção na falange distal. O tendão do flexor longo dos dedos é trazido para proximal e lateralmente na metatarsofalangiana e na falange proximal, deixando o tendão em tensão adequada com a metatarsofalangiana fletida em 20 a 30 graus. O flexor longo dos dedos é suturado no capuz extensor. O alongamento dos tendões extensores é realizado apenas em casos onde a hiperextensão da falange proximal persiste depois da transferência do flexor longo dos dedos. Alternativamente, para evitar dissecção extensiva, Parche descreveu uma técnica modificada de Taylor, cortando o flexor longo dos dedos na prega distal plantar, ao nível da sua inserção na falange distal. Outra incisão é realizada na metatarsofalangiana, a bainha do flexor longo dos dedos é identificado e aberto. Após dissecção, o flexor longo dos dedos é extraído proximalmente e dividido em 2 fitas na sua linha média com o bisturi 11.
As fitas são trazidas para a dorsal da falange proximal e suturado no capuz extensor com tensão adequada, deixando a metatarsofalangeana em flexão de 20 graus. É muito utilizado também para a correção de dedo em martelo e para instabilidade com subluxação da metatarsofalangeana, quando tem a ruptura da placa plantar. Após a transferência tendínea, a reabilitação com mobilização precoce é fundamental. No entanto, o risco de rigidez articular deve ser balanceada com o risco de recorrência da deformidade. Esse era o capítulo 41 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada.